é aquela coisa como eu brincava em aula na família, né? É uma só carne, como diz a Bíblia. É como se o casal formasse uma pessoa, e o patrimônio é do casal. Então, quando o patrimônio é do casal, é dos dois, eu não tenho metade da casa. Agora, quando eu morro, aí sim, aí nós vamos dividir. Quando o casamento termina, e daí, no nosso caso aqui, nós estamos terminando o casamento pela morte, aí eu vou fracionar os bens do casal, ok? Então, se eu tenho a casa em comunhão universal, eu não sou herdeiro da minha esposa, né? Nós dizemos que eu serei meeiro dela e ela é meeira da minha parte, da parte do nosso patrimônio. Ou seja, o patrimônio, ocorre a meação. Metade é dela, metade é meu, quando acabou o casamento. Então, eu não sou o herdeiro dela. Então, a minha parte fica para os meus filhos. Não sei se entendeu. Agora, se eu tenho um bem que é particular, aí a minha esposa é herdeira, porque esse bem é só meu, né? Então ela herda dos meus bens particulares. Mas segurem um pouco, eu sei que vão surgindo dúvidas agora, que nós estamos classificando os herdeiros, e eu tenho que dar exemplos, né? Então vocês já ficam nessa angústia de querer saber mais para frente e tal, é assim, assado. Nós vamos tratar de todos esses detalhes, né? Do regime de bens, dos bens particulares, dos bens comuns, qual é o quinhão mínimo reservado à esposa, e tudo isso daí a gente vai tratar, tá? Ficou certo? Até aqui deu certo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor, obrigada. Compreendeu? Então tá bom. Mas a gente vai entrar mais nisso daí, mais a fundo, tá? Só para ilustrar e não deixar sem resposta agora. A Maria Júlia perguntou qual que é a diferença entre legatário e testamentário. Veja, o testamentário é aquele que recebe por testamento. O legatário, obrigatoriamente, é testamentário. Se eu falei de legatário, obrigatoriamente ele é testamentário. Por quê? Porque o legado só pode ser destacado, só pode ser retirado por testamento. Só que o legatário, ele recebe um bem daquele, destacado dos demais. Ele recebe um legado. Então, nós dizemos que ele recebe um legado. Além do que, esse legado que vai a ele vai livre, desembaraçado, né? Sem ônus. A herança paga os ônus, tudo isso aqui, e ele sobra o bem lá limpinho para o legatário. Então, o legatário pode receber um apartamento e um carro, é o legado dele. Ele destacou 2 bens e deixou ao legatário. O testamentário, né? O testamentário, que é aquele que recebe por testamento, né? Eu tenho na classificação legítimo e testamentário. O testamentário é amplo, né? Ele pode ser universal, por exemplo, eu faço um testamento deixando 40% do meu patrimônio, não é 50, é 40, então eu posso deixar, para, sei lá, a minha irmã. Eu deixo 40% do meu patrimônio para minha irmã. Ela é legatária? Não, ela não é legatária. Por quê? Porque ela tem 40% de tudo que eu deixei. Então, todos os meus bens, né, da totalidade dos meus bens, a parte disponível, 40%, da totalidade ali, 40% que está dentro da minha parte disponível, passou a ser da minha irmã. E os 60% serão divididos entre os outros herdeiros. Ok? Sem nenhum problema, entre os meus filhos e a minha esposa. Eles vão receber 60% do patrimônio. Mas ela não é legatária, ela é testamentária, né? Ela é testamentária. Minha mulher e meus filhos, né, minha esposa e meus filhos são legítimos. Então, na primeira classificação, a minha irmã é testamentária, ela não é legítima, né? Os filhos e a esposa são legítimos, ok, né? Se bem que a irmã ainda caberia no legítimo também, né? Ela seria legítima testamentária, mas didaticamente vamos separar assim. Ela é testamentária, mas ela não é legatária. Agora, se ao invés de deixar 40%, eu digo, olha, sei lá, o meu apartamento em Copacabana de frente para o mar. Não tenho, mas se tivesse esse apartamento lá em Copacabana de frente para o mar, eu deixo para minha irmã ou para minha prima, deixei para minha prima. Legal. Ela é legatária. E como que eu deixo esse apartamento? Por testamento, não tem outro jeito. Tá? Então, não há assim, a diferença entre o legado, né, e o testamentário, né, é que o legado, ele individualiza, ele diz, olha, é isso que é teu.
E o testamento não, o testamento inclui na sucessão de uma forma universal, né? Ou com mais, são diversos, numa diversidade de bens. Entendeu, Maria Júlia? Ficou claro? Ok. Bom, alguém tem mais dúvida, pessoal? Pode interromper, pode perguntar, sem nenhum problema, ok? Beleza, então vamos em frente aqui, tá? Então, necessários e facultativos, que era a nossa última classificação, né, que nós estávamos vendo aqui, estamos, né, terminando de ver, para terminarmos aqui a nossa pequena e breve revisão. Necessários e facultativos, os necessários, eles têm um quinhão, eles são tidos como, então, obrigatórios, porque eles têm esse quinhão para eles. Já os facultativos, eles só ingressam, eles só vão ingressar na herança se eu os colocar, né? Então, na minha herança, o meu primo só entra se eu colocar, né? Desde que eu tenha aqui, por exemplo, necessários. E eu posso excluí-los também, os facultativos, por testamento, né? Por quê? Porque se eu não tenho herdeiros necessários, eu posso deixar tudo para um grande amigo, que eu considero como se fosse um irmão. Então, eu tenho um amigo, considero ele como meu irmão, e eu não quero deixar que os meus primos, tios, sobrinhos, sei lá o quê, irmãos, né, que eles venham receber. Irmão não é necessário? Não, irmão não é necessário, irmão é legítimo. Irmão é legítimo. Por quê? Porque ele está no grau de parentesco. Ele é parente em 2º grau, e o legítimo vai até 4º grau. Então, ele é. Tio é necessário? Não, tio não é necessário, mas é legítimo, está em 3º grau, né? Primo é 4º grau, é o último, também é legítimo, mas não é necessário. Essa é a grande tipo assim, a grande caracterização, a grande classificação que dá confusão na cabeça. É o legítimo e o necessário. Muita gente acha que, né, legítimo, né, já está incluso, o legítimo ele já está incluso todo mundo, os obrigatórios são legítimos. Não, legítimos são os parentes, decorre da lei. São os ascendentes, os descendentes, o cônjuge, o companheiro e os colaterais até 4º grau. Esses são os legítimos. Os necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Aí ficou. Os colaterais não são necessários, eles são apenas legítimos. Então, se eu falar legítimos necessários, nem precisa, né? É uma redundância, eu estou falando das 3 primeiras classes que a lei trata para mim, tá bom? Pessoal, ficou tranquilo? Isso é a aula passada. O Valmor está perguntando se tem uma tabelinha. Não tem. Não tem, Valmor, mas dá para a gente montar a tabelinha. Podemos montar, é bem tranquila. Não temos lá, tá bom? Deixa eu trocar de slide aqui, então, para nós começarmos. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui no slide, aí eu passo para vocês lá, tá? Bom, nós agora entramos, então, em... só deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Na capacidade para ser sucessor, capacidade para ingressar na herança. Qual é a capacidade, né? Então, vejam, a capacidade civil, a básica, né, a grande, a ampla, é aquela que a gente já viu lá, que vocês já viram no começo. Então, fez 18 anos, tem capacidade. Mas nós já vimos, por exemplo, que tem capacidades que são específicas. Qual é a capacidade para o casamento? Para casar, eu preciso ter 18 anos. 16 anos, não preciso ter 18 anos. Tendo 16 anos, eu já tenho capacidade para o casamento, para o matrimônio, né? Então, se eu chego a esse ponto, se eu chego a essa condição de 16 anos, eu atinjo uma capacidade e já posso casar. Então, não é 18 anos, não é capacidade para todos os atos, para todas as situações e ocorrências jurídicas, né? Eu tenho capacidade que difere, o que não coloca a idade como 18 anos. No caso das sucessões, a capacidade, né? A capacidade para ser sucessor e para ingressar na herança, ela é simples, é estar vivo. Só é herdeiro quem está vivo. Só é sucessor, né, a palavra mais correta,
quem está vivo. Só pode suceder ao falecido aquela pessoa que estiver vivo, ao tempo da abertura da sucessão. Lembrando, o que é abertura da sucessão? Qual é o momento da abertura da sucessão? É a morte da outra pessoa, a morte de quem é o autor da herança, né? O autor da herança é aquele que morreu, o de cujos é aquele que morreu. Então, quando acontece o fato morte, né? Quando a morte que chega para aquela pessoa, abre-se a sucessão. Quem será herdeiro dessa pessoa? Quem está vivo. Quem atende às condições da lei, quem atende às condições da vontade dessa pessoa, mas, além de atender essas condições, eu tenho que estar vivo. Essa é a capacidade para se tornar sucessor, tá? Então, para ser herdeiro, eu tenho que estar vivo. Aí no slide tem um exemplo aqui. Marcos deixou por testamento um imóvel para Paulo. Então, o Marcos fez um testamento e deixou para o Paulo. Tá? Marcos faz um testamento deixando um dos seus imóveis para o Paulo. Muito bem. Paulo está bonito, todo cheio de si, porque ele vai herdar um imóvel do Marcos. Mas o Paulo, né, que tem mulher e tem filhos, ele vem a falecer antes do Marcos. Ah, então, professor, se o cara que ia receber a herança por testamento, ele morreu antes, quando o Marcos morrer, os herdeiros, né, a mulher e o filho do Paulo vão herdar, fica para eles. Não, por quê? Porque quando o Marcos vier a falecer, o Paulo já está falecido. Então, no momento da sucessão do Marcos, Paulo não existe mais, Paulo desapareceu. Se Paulo não existe, Paulo não tem capacidade, e Paulo não herda. Se Paulo não herda, os seus herdeiros não herdam também. Então, com a morte do sucessor, perde-se a capacidade. Né? A morte do sucessor retira sua capacidade à herança. Então, para herdar, para ser sucessor, eu necessito estar, no mínimo, no mínimo, vivo, né? Que não é bem o mínimo. Aí alguém pode perguntar assim, mas professor, e o nascituro, né? Porque lá na lei de introdução às normas do direito, né, diz que a lei assegura o direito, né, reconhece a personalidade e os direitos. A pessoa torna-se sujeito de direitos com o nascimento com vida. Então, eu nasci com vida, eu me tornei um sujeito de direitos. Né? Ok, eu nascendo com vida, eu sou sujeito de direitos. Beleza, ótimo. E o nascituro? A lei também diz que, apesar disso, ela garante o direito do nascituro. Então, se a capacidade para receber a herança só se dá com a pessoa estando viva, imagine a seguinte situação, né? Vamos esquecer o testamento. Porque estar vivo é para tanto a legítima quanto a testamentária, tanto para os herdeiros que vêm da lei, os parentes, como aqueles que vêm do testamento. O exemplo do testamento, mas eu podia dizer assim, olha, se uma pessoa casada com filhos morre, a condição para que os filhos e a mulher herdem seria que eles estejam vivos ao momento da herança. Ok? Se eles não estão vivos, eles não herdam. Mas imagine a seguinte situação agora, o Paulo, no nosso exemplo, ele é casado, tem um filho, tem a mulher, e a mulher está grávida. E a mulher estando grávida ali de alguns meses, ele vem a falecer, morreu o Paulo. Tá, então, herdeiros são só o filho já existente e a mulher. Aquele que vai nascer não é herdeiro, então. Ele não vai herdar nada? O que vocês acham? Vai herdar ou não vai? Aquele, né, que está para nascer ainda, ele é considerado o sucessor ou não? É outro Paulo, não é você não. Pode ficar tranquilo. Nem o outro da turma, porque tem dois na turma. É um outro Paulo. Mas o cidadão é herdeiro ou não, gente? O Nélio respondeu que acha que sim. Parabéns, Nélio. É sim, ele será herdeiro. Por que ele será herdeiro, né? Porque ainda, né, que a condição seja, que a lei diga que é por estar vivo,
essa condição de vida, ela não é absoluta. Eu tenho a condição em que o nascituro, né, o concebido, também pode receber. E ainda, né, aquela pessoa que já foi concebida, ou seja, esse que está na fase gestacional, que a sua mãe ainda vai vê-lo nascer, ele tem sim os seus direitos sucessórios garantidos. Ele vai sim ter direito ao quinhão da herança do seu pai. Porém, para isso, ele precisa nascer com vida, ok? Então, o herdeiro, ainda que nascituro, tá, ele torna-se um sujeito de direito quando? Quando ele nasce com vida. Ou seja, ao nascer, respirou, ainda que por alguns instantes, ele é herdeiro. Ele herdou do seu pai que já havia falecido. Então, ele foi herdeiro. Tá? Se ele nasceu morto, ele não é herdeiro. Então, a lei garante, sim, assegura. A lei de introdução não está incorreta, ela está correta. O Código Civil respalda isso, dizendo que essa criança, né, ao nascer com vida, herda o patrimônio, o seu quinhão do patrimônio paterno, tá? Ah, professor, mas o que isso tem a ver, né? Digamos que ele nasceu com vida e morreu, né? Isso muda alguma coisa? Se muda, gente, se muda. O nascer com vida, nós vamos ver mais na frente, pode mudar drasticamente a divisão dos bens entre os herdeiros. Vai depender do número de filhos e tudo mais, mas ele muda, porque se ele... Só para vocês entenderem rapidamente, se a mãe, né, ela tinha... Essa mulher, ela tinha o filho que estava gerando e tinha um vivo. Aí, essa criança nasceu com vida. Se ela nasceu com vida, ela herdou do pai. Então, esse patrimônio foi dividido por 1, 2, 3. Aí, esse bebê morreu logo em seguida, ali, né? Logo depois do parto, nasceu, tinha problemas com o parto, ele veio a falecer. Quando essa criança morre, essa herança, né, esse terço que veio do pai para ele, vai diretamente para a mãe, porque o seu sucessor, o sucessor do bebê é a sua mãe. Ele não tem filhos ainda, porque acabou de nascer, né? Ele só tem a mãe, só tem os ascendentes. E como o pai é falecido, vai tudo para a mãe. Então, a mãe acaba ficando com 2/3 e o outro menino com 1/3, né? Ao passo que, se ele nasce morto, a mãe fica com 50, com meio, e o outro filho fica com a outra metade. Entenderam como muda a dinâmica? Então, mas, professor, uma pergunta. Na prática, se não tiver sido registrado ainda, tem como uma mãe dizer, mas só que esse bebê era filho dele? Não entendi, mas eu não sei se é a Mai que está falando, é? Isso, eu. Tá. Se não está registrado, dizer que é filho? Se o bebê não foi registrado, por exemplo, porque senão pode chegar qualquer mulher dizendo que o bebê era filho do cara que morreu, ou coisa do tipo. Não, aí você tem que provar, né? Aí você tem que provar. Se ele está registrado em nome da pessoa, sem problema. Registrou, é filho, acabou, faz a prova e fim de papo. Se não está registrado, aí tem que fazer prova de que era filho dele. Aí DNA, aí tem que ter prova. Se não provar, só falar, alegar, ele é filho do fulano aqui e tal. Aí não tem. Eu acompanho um caso, né? Não é um caso nosso do escritório aqui, ele é um caso que já está rolando e eu acompanho esse caso, até pela proximidade, amizade e algum parentesco, justamente disso, né? A pessoa faleceu, né? E a vida inteira escondeu o filho, escondeu uma filha, na verdade. E quando o cidadão faleceu, ele já era adulto, já era um senhor de idade quando ele faleceu. Faleceu com idade avançada, e ninguém sabia da existência dessa outra filha, que também já é adulta e tudo mais. Mas, depois do falecimento, ela, como tinha um certo patrimônio, ela se habilitou, e ela não tinha o nome dele, registro, nada. A mãe falou que aquele senhor era o pai, aquele falecido e tal, ela veio buscar, foi feito o DNA, né? Aí você faz o DNA, né, com o irmão, com os parentes e tal, e ficou comprovado pelo DNA que ela era, assim, irmã daquele que estava vivo, e que
ela foi reconhecida como filha e então agora fazendo a partilha, tá bom? O Lázaro perguntou se está no Ginera. Não, Lázaro, não deu tempo de colocar hoje também, tá? Não deu certo. Mas daqui a pouquinho eu coloco, eu vou mostrando nas aulas aqui, depois eu coloco para você. Tá? Coloco para vocês lá. A Tafne colocou, provei que era filha 10 anos após o falecimento do meu pai. Tá, aí a Tafne provou, né, que ela era filha, que aquele senhor, que aquele cidadão era o pai dela mesmo 10 anos após o falecimento. Isso é perfeitamente possível e cabe. O que não dá é para você alegar, né, morreu um multibilionário aí, eu apareço lá e digo que sou filho e por isso eu vou, minha certidão de nascimento está em branco o nome do pai, então não dá, tá? No caso do bebê nascer e em seguida falecer, o Francisco está perguntando, em seguida falecer, se torna herdeira se o pai está vivo. Não, Francisco, se o pai e a mãe estão vivos, né, e ele nasceu com vida e morreu, veja, essa criança não tem, via de regra, não tem patrimônio, ninguém deixou nada para ele, então, ele nasceu, ele faleceu, o bebê nasceu e faleceu. Pai e mãe são vivos, ele não herdou nada de ninguém. Por quê? Porque o pai está vivo e a mãe também. Então ele não é herdeiro. Né? Porque a criança, quando ela nasce, ela só pode ser herdeira dos seus pais ou por testamento. Como os pais estão vivos, ela não é herdeira, então não há mudança. Só há uma modificação se, durante a gestação, um dos dois não, né? O pai, a mãe morre, a criança... Se bem que tem, né, casos que a criança morre e é feito o parto, né, enfim, ela nasce com vida, então ela é herdeira da mãe, ou se a mãe a mãe falece durante o parto e a criança sobrevive, ela é herdeira da mãe. Mas, supondo, né, no caso que fica bem claro para a gente, né, o pai já faleceu, a mãe está na gestação, morreu, né, o pai morreu, a criança nasce. Quando a criança nasce, ela herda o quinhão do pai. Se a criança morre em seguida, a mãe herda o quinhão dela. Então, é isso que modifica totalmente, tá bom? Alguém está dizendo que é filho do Gugu e quer entrar na partilha. Se você provar, William, tá tranquilo. Pode provar, você entra na partilha também, tá? Pode entrar na partilha. Bom, pessoal, uma outra coisa aqui, voltando, né? Deixando o Gugu Liberato do lado, né? Reconhecendo da paternidade pós-morte. Reconhecimento de paternidade pós-morte, é isso aí mesmo, é o reconhecimento de paternidade pós-morte. É possível, sim. Nós, acho que foi até objeto de estudo quando nós falamos na aula passada, do direito de família, aquela parte da fecundação, né, da filiação, eu estava tentando lembrar aqui, nós falamos isso daí. Como se define quando não tem como identificar o horário da morte? Já vamos falar, Mary, aguenta um minutinho. Nesses slides aqui para frente, tá? Nós já vamos falar de hora da morte, a mudança sucessória, porque tem que estar vivo, né? Imagina, se o marido e a mulher morrem num acidente de carro, né? Um morre antes, o outro morre depois, como é que fica? Então a gente já vamos falar, só um pouquinho, tá? A gente já entra lá, tá bom? O que eu quero passar para vocês aqui, por fim, né, é o seguinte, voltando ao nosso exemplo do testamento, que o Paulo deixou, aliás, o Marcos deixou para o Paulo, eu falei para vocês, o Paulo morrendo antes do Marcos, se o Paulo morreu antes do Marcos, o Paulo não vai herdar, por quê? Porque ele é pré-morto, como a gente diz no nosso linguajar, ele é morto antes do autor da herança que viria a ele. E os seus sucessores, seus filhos, esposa, tal, não vão receber nada. Por quê? Porque ele também não recebeu. Não recebendo, em ele não recebendo, os demais também não recebem. E se morre, a herança morre ali, ele tem que refazer o testamento, aquele testamento, se era só sobre isso, ele não tem eficácia, e ele vai ficar perdido porque não tem herdeiro. Agora, o Marcos, ele poderia fazer o seguinte, né? Ele poderia, como manifestação de última vontade, dizer que ele deixa para o Paulo, ok? Porém, se o Paulo falecer antes que ele, né, antes dele, se o Paulo vier a óbito, vier falecer antes do autor do testamento, no caso o Marcos, esses bens seriam entregues aos sucessores legítimos do Paulo. Então, se o Paulo tivesse
mulher, se o Paulo tivesse companheira, pai, mãe, filho, parentes até quarto grau, os legítimos, né, ficariam para ele. Ou ele poderia dizer assim ainda, né, ficam para os herdeiros necessários do Paulo. Então, para a esposa, para os filhos, para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o bisavô, para a bisavó, para o neto, para o bisneto, são todos necessários, são todos legítimos necessários, ok? Então, essa classificação, essa colocação na lei de que se morrer antes, né, for pré-morto, não herda, ela não é absoluta, né? Na manifestação da vontade, eu posso colocar ali que a outra pessoa é que vai herdar, caso aconteça lá dela, do testamentário morrer antes do testador, né? O testador é quem faz o testamento, o testamentário é quem recebe a herança por testamento, tá? É o sucessor por testamento, ok? Agora nós vamos entrar aqui naquilo que a Meire acabou de perguntar, né, que é comoriência, né, no caso da comoriência. Essa questão de você estar vivo na hora da abertura da sucessão, ela implica em algumas situações aí interessantes. Uma delas, não sei se vocês já viram, devem ter visto lá em Direito Civil 1 ou 2, eu não sei qual é a ementa, lá num dos dois direitos, a tal da comoriência. O que é comoriência? É justamente quando eu não consigo determinar quem morreu antes de quem, né? Como ela perguntou para mim ali, a Meire fez a pergunta, né? Como se define quando não tem como identificar o horário da morte, tipo pai e filho? Pois é, como que fica isso? Se eu não tenho como saber quem morreu primeiro, se foi o pai ou foi o filho? Vamos ver aqui como que acontece em cada um dos casos e nós vamos responder essa pergunta. Ok, Mariana, tudo bem. Obrigado pelo aviso. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Vou pegar bem o exemplo que está no slide. Antônio e Márcia são casados, ou eram casados. Não possuíam descendentes, ou seja, eles não têm filhos, não têm nenhum filho, e nem ascendentes vivos. Assim, eles não têm, os herdeiros necessários deles são quem? O herdeiro necessário do Antônio é a Márcia, e a herdeira necessária, o herdeiro necessário da Márcia é o Antônio. Então, necessário aqui é um do outro, só por quê? Porque os necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, no caso aqui. Tá? Como eles não têm nem ascendentes nem descendentes, e são cônjuges entre si, então é um herdeiro necessário do outro. Depois disso, eu só tenho os colaterais. Tá? Então, mas o Antônio tinha apenas um sobrinho Benedito. E a Márcia, pelo exemplo aqui, não tem nenhum parente, nem sobrinho, nem tio, nem primo, não tem nada dentro dos 4 graus que a lei determina como limite, tá? Agora, imagina que os dois sofrem um acidente e acabam morrendo em decorrência desse acidente. Vejam que, se eu puder determinar quem morreu primeiro, eu vou conseguir estabelecer uma ordem aqui, né? E se eu não conseguir determinar, vai ter uma outra consequência. Então, vamos ver como é que fica aqui. A ordem de evocação, a gente já viu ali, os necessários, né? Ou seja, o cônjuge, ele tem preferência sobre os colaterais. No caso, eu tenho os cônjuges e tenho um sobrinho que é colateral. O cônjuge prefere, o cônjuge está antes do sobrinho. Então, se Antônio morre antes que Márcia, veja, o Antônio vai morrer antes da Márcia. Para quem vai a herança do Antônio? Para a Márcia. Depois morre a Márcia. Para onde vai a herança da Márcia se ela não tem herdeiros, nem legítimos, nem testamentários? Para o Estado. Essa herança é vacante. Olha o caminho da herança, né? Antônio e Márcia têm um patrimônio. Eles têm um patrimônio. Antônio e Márcia são casados. Antônio e Márcia sofrem um acidente. Os dois vêm a óbito. Primeiro morre o Antônio. Antônio tinha um sobrinho, né? Que é vivo. Mas esse sobrinho não recebe nada. Por quê? Porque primeiro vai tudo para Márcia. Aí Márcia morre depois, meia hora, 1 hora, um dia depois no hospital.
O fato dela ter morrido depois do Antônio, né, o Antônio ter morrido enquanto ela estava viva, a capacidade dela de ser herdeira está mantida. Por quê? Porque ela está viva. Ele morreu e ela está viva, então ela se tornou herdeira. A sucessão foi aberta. Com a morte de Antônio, a sucessão foi aberta. Os bens de Antônio passam para Márcia. Márcia é herdeira, Márcia recebe toda a herança de Antônio. Então, tudo vai para Antônio. Ok, ótimo, beleza, tranquilo. Márcia morre. Ok, Márcia morreu. Aí tem o sobrinho do Antônio. O sobrinho do Antônio já foi excluído da sucessão do Antônio. Quando que ele foi excluído, professor? Você não falou? Quando a Márcia virou herdeira. Quando o herdeiro mais próximo, no caso, aquele que prefere, o primeiro de todos da lista é o descendente, depois eu tenho o ascendente, depois o cônjuge. Se eu tenho um filho, o filho exclui todo mundo. O pai morreu, quando o pai morre, o filho herda e exclui todo mundo. O filho morreu depois no acidente. Não interessa, a herança daí é do filho. Se esse filho tinha outros filhos, vai para os herdeiros. Se ele tinha mulher, vai para a mulher. Ok? Então, sempre tenho em mente isso. Nós vamos estabelecer uma ordem de herdeiros. Nós vamos... Primeiro, né, nós estamos aqui numa ordem dos ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais. Depois nós vamos ver questão de graus, né? Se eu tenho ascendente de primeiro grau, que é mãe e pai, se eu tenho de segundo grau, avô e avó, como que fica? Tudo isso a gente vai trabalhar depois, caso a caso, né? Como que se divide isso nas diversas hipóteses. Por enquanto, pensem assim, se eu tenho primeira classe, segunda, terceira e quarta estão fora da herança. Se eu não tenho primeira, mas tenho segunda, terceira e quarta estão fora da herança. Se eu não tenho primeira, segunda, mas tenho a terceira, a quarta está fora da herança. Tá? Se eu não tenho primeira, segunda e terceira, daí eu vou para a quarta. Lembrando que a quarta é facultativa. Necessário, primeira, segunda e terceira. Tá bom? Então, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qualquer pessoa tem poder para fazer um testamento? Uma criança, por exemplo, poderia... não, a criança ela poderia, desde que representada, né? Se ela tiver patrimônio, ela pode fazer pelo seu curador, uma autorização judicial, tal, mas ela não tem. A gente vai falar da capacidade para o testamento, para elaborar um testamento. O testamento faz parte da nossa disciplina também, tá? Aí a gente vai ver mais para frente um pouco. Tá bom? Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma pergunta aqui. Não, paramos no funk e depois eu respondi todas. Tá bom, William? A capacidade para o testamento é outra coisa. Nós estamos falando de capacidade para ser sucessor. Mas para fazer o testamento, eu tenho que ter bens e eu tenho que ter capacidade para dispor desses bens. E essa capacidade para disposição dos bens só vem aos 18 anos, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Estamos falando dessa questão da comoriência, né? Então, modifica totalmente. Então, entendam e guardem. Se eu tenho herdeiro de uma classe, se eu tenho herdeiro de um grau, ele afasta totalmente os demais. Então, no exemplo que eu dei para vocês, olha aqui. Se Antônio morreu antes do que Márcia, o sucessor será o Estado. Por quê? Porque a Márcia herda e morre sem deixar sucessores, ainda que tenha sobrevivido pouquíssimos minutos a mais que o Antônio. Ela vai diretamente, a herança vai diretamente para o Estado, né? Vai diretamente não, né? Vai sair do Antônio para a Márcia, da Márcia para o Estado. Porém, se é a Márcia quem morre antes do Antônio, o que acontece? Se ela morre antes que o Antônio, a Márcia morreu, o herdeiro da Márcia é o Antônio, certo? Porque ela não tem outros sucessores. Então, vai todo o patrimônio da Márcia para o Antônio. A herança vem para o Antônio. Aí, depois da Márcia, morre o Antônio. O Antônio não tem nenhum descendente, nenhum ascendente. Tinha o cônjuge, que morreu. Mas o Antônio tem um sobrinho, né? Sobrinho é colateral de terceiro grau, né? É filho do irmão ou da irmã dele. E o sobrinho herda, sim, porque ele é legítimo a herdar, né? Ele está ali, ele inclusive, a gente vai ver que o sobrinho tem algumas condições especiais nessa relação colateral.
Tá? Então, o sobrinho é herdeiro, ele pode sim se habilitar para receber a herança. Então, o patrimônio desse casal, ele vai para o sobrinho. Vejam que interessante, né? O tempo da morte, o tempo, né, o marco do tempo da morte, determina para que lado vai a herança. Numa situação, vai para o Estado. Noutra situação, vai para um sobrinho. Fica com a família. Então, como é importante isso daí? E a pergunta que a Meire fez, né? Se morrem e não tem como dizer o tempo. Se eu não tenho como dizer o tempo, é o mesmo caso da Márcia ter morrido antes do Antônio. Por quê? Porque ela perdeu a capacidade. Os dois perdem a capacidade de herdar um do outro. Ou seja, nenhum é herdeiro do outro, tá? Ela não tinha capacidade para ela não tinha capacidade para suceder ao marido, então quem que vai receber os bens? Como ela não tinha capacidade para receber os bens do marido, o herdeiro do Antônio acaba sendo o Evaristo, porque o Evaristo é um vivo que atrai a herança para ele, ou seja, por representação do seu tio, né, Antônio, que estava vivo, ele vai acabar herdando. Daí a sua pergunta, que não se define o horário do pai e do filho. Eu não consigo definir quem morreu antes, se foi o pai ou se foi o filho. Aí eu tenho que olhar, né, os bens do pai e os bens do filho, né? Os bens do pai e os bens do filho. Saber quem são os sucessores do pai e quem são os sucessores do filho, o patrimônio do pai e o patrimônio do filho, tá? Via de regra aqui, o patrimônio, né, o quinhão do pai vai ao filho e do filho aos seus sucessores, ok? Isso, essa questão de pai e filho cai muito, né? Eu já vi cair muito. Ultimamente não tem caído, mas cai muito na prova da ordem, né? Quem que herda o quê, né? Se você não sabe apurar o tempo, ou se a mãe, né? A mãe morre antes da filha. Então, a mãe morreu, a filha herdou, né? Se a filha morreu, mas a filha tinha a filha dela e tinha marido. Então, a mãe acabou que não herdou. Então, quem morreu primeiro, como que se comporta a herança? Isso é bem interessante e a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. Nós estamos tratando de capacidade aqui, tá? Então, eu estou dando exemplo só para você ver como o estar vivo modifica totalmente a situação. Mas nós vamos trabalhar aí com exercícios, com outras coisas que nós vamos fazer algumas brincadeiras do pai, da mãe, do filho. Então, eu não quero, assim, colocar muitos exemplos, senão lá na frente vai acabar perdendo a graça. Eu volto a dizer, nós estamos trabalhando da capacidade. A capacidade para dizer que basta que você esteja vivo para receber, para ser capaz de receber uma herança. Não preciso ter 18 anos, não preciso ter nada disso. Então, para receber uma herança de forma legítima, eu tenho que estar vivo ou tenho que ter sido concebido. Para receber uma herança de forma testamentária, eu tenho que estar vivo ou o testador previu a minha morte com quem ficaria a herança no caso da morte dele posterior, ok? Então, vamos em frente aqui, gente. Capacidade de pessoa física, né? Falei aqui do nascituro, já falamos, nascimento com vida, gera personalidade jurídica e torna a pessoa sujeita de direitos. O natimorto não tem capacidade, né? Aquele que nasceu morto, ele acaba não tendo capacidade e não sendo herdeiro. É o caso da mulher que estava grávida, tal, que a gente falou, né? Esse aqui mesmo, é o exemplo agora aqui da mulher, do bebê que nasce com vida, se seu pai faleceu durante a gestação, caso ele venha a morrer logo após, será considerado o sucessor do seu pai, né? Se ele nasceu morto, não. Bom, pessoal, aí tem uma questão muito intrigante para a gente pensar, né? O concebido, ou seja, aquele óvulo que foi fertilizado pelo espermatozoide, ali tem a concepção, o óvulo no espermatozoide, eu gerei um embrião, então houve a concepção. Se houve a concepção, né, essa pessoa tem direito à herança. Nós vimos no semestre passado os embriões congelados.
Eles vão ter direito a ser sucessores? Eles podem se tornar sucessores? O que vocês acham? Imagine, né? A concepção feita dentro do útero, né, inicia a gestação, mas eu tenho a fertilização, vamos diferenciar assim, feita lá in vitro, né? Eu peguei o espermatozoide, peguei o óvulo, fecundei e tenho lá um embrião, e ele está congelado, aguardando a implantação num útero, que pode ser da própria mulher do casal, pode ser, como nós vimos, um útero temporariamente cedido, né? Um útero que foi emprestado temporariamente para a geração. Esses embriões, eles teriam direito à herança, lembrando ainda, né, que com a autorização do falecido, a mulher pode fazer inseminação artificial e ter esse filho mesmo pós-morte. Lembra? Até no semestre passado eu falei que tem que ter a autorização, né? A lei fala disso, mas ainda disse para vocês que em direito de família tudo é meio, né, é meio nebuloso. Às vezes nós temos decisões que desdizem o que nós falamos da lei, dependendo do caso concreto. E tinha, né, citei um caso de uma mulher, né, que o marido, eles tiveram um filho por inseminação artificial, por fertilização in vitro, ela gerou a criança, e ele deixou, né, outros embriões congelados, eles deixaram, e ele, né, sabia que poderia vir a óbito, ele contraiu uma doença, podia vir a óbito, ele não deixou autorizado, melhor dizendo, ele não autorizou a fazer essa inseminação, mas ele falou que era a vontade dele que ela tivesse outro filho, que ela utilizasse aqueles embriões para ter outro filho. Como ele não deixou autorização, a clínica não quis fazer, e ela está brigando na justiça para que seja autorizado, né, prevalecendo a vontade do falecido, que seja feita a fertilização e que ela possa gerar mais um bebê. Então, esse bebê agora, veja, o cara já morreu, já tem um filho, a sucessão já abriu, né? Ela não está grávida, não estava grávida, né? No momento da morte, não havia uma concepção natural, como a gente está acostumado a ver, mas tem um embrião lá congelado, né? Tem lá uma promessa de vida, né? uma condição que pode se tornar uma vida viável. Suponha que essa mulher já fez a partilha dos bens, já inventariou os bens do marido, essa que a gente contou aqui, que está buscando autorização. Suponhamos que ela já conseguiu a autorização, né, há pouco tempo, mas antes da autorização ela já fez o inventário, já partilhou, né, a criancinha lá, outro filho do casal já tem os bens dele destinado, o quinhão, e ela já tem o quinhão dela, em inventário findado, inventário terminado. E agora ela está brigando para ter uma nova gravidez, e ela consegue, e ela tem essa gravidez, e daqui a algum tempo vai nascer uma criança. E daí, quais são os direitos hereditários dessa criança? Ela será a sucessora do pai, já que faleceu há algum tempo, sim ou não? Não, ele não deixou testamento. Ele não deixou testamento, Paulo. Vai ser herdeiro ou não? O Lázaro pensa que sim. O Paulo acha que sim, só se tiver testamento. Ninguém mais tem uma opinião? Ela, a princípio, gente, a princípio, sim. A princípio, ela vai ter o seu direito, sim, tá? A princípio, ela teria, sim, direito a isso, tá? O que não pode acontecer, né, nós vamos ver depois lá, é justamente que essa inseminação seja feita muito tempo após o falecimento, ou após a abertura da sucessão, ou até mesmo muito tempo após a partilha dos bens, né? Porque se já foi feita a partilha, imagina que, né, no caso aqui, no exemplo que nós demos,
essa mãe tem uma criança, é um menor de idade, então ela é a curadora, ela é a responsável em administrar os bens, né, o quinhão que ficou para esse filho, ela vai administrar. Mas imagine que esse filho já tivesse mais de 18 anos, né, e ela quisesse agora essa nova gravidez, né, esse rapaz já pegou, essa moça já pegou a sua parte na herança, já transformou isso, já fez várias outras coisas com os seus bens, já trabalhou, já fez, e já não tem mais a herança integral para ser dividida ou para ser reposta, desculpe, né? Porque é perfeitamente, sim, você anular aquela partilha e refazer a partilha. Mas como assim, professor? Depois de anos eu posso anular? Posso anular e fazer novamente. E é o que vai acontecer, né, nesse caso. Porque a lei garante, nada impede que ela faça, se tiver autorização do pai para fazer, então, né, ela vai fazer, ela vai ter esse filho, e é um direito desse filho receber essa herança, tá, gente? Então, não tem como afastá-lo. E a herança é o momento do falecimento, da abertura da sucessão. O patrimônio ele é feito lá. Então, tem que ser redividida a herança. Se não houver como redividir, os herdeiros que receberam e se desfizeram vão ter que repor isso de alguma forma, seja em dinheiro, em espécie, seja com outro patrimônio que tenha o mesmo valor, enfim, eles vão ter que repor para esse que entrou tardiamente na partilha, ok? Tem muitas coisas que nós vamos estudar ainda sobre esse vai e vem de herança, né, que modifica-se através do tempo, tá? Eu vou encerrar um pouco mais cedo hoje, pessoal, porque eu até queria falar com vocês, eu não lembro se nós falamos na aula passada, mas nós estamos numa velocidade, deixa eu ver aqui, se existe o filho, existe o direito. Exatamente. Não precisa de testamento não, Nélio, não precisa de testamento. Existe o filho, existe o direito, tá? E a gente vai falar depois ainda que se eu deixo, né, eu posso deixar ainda para uma pessoa que não foi concebida. Eu posso dizer assim, olha, o filho da Maria vai receber esse apartamento meu aqui na herança. Não está lá, né? Então nós vamos ver que é possível isso também. E que filho da Maria? Não sei, o filho que ela adotar, o filho que ela tiver dentro do casamento, fora lá, tá? Eu só queria passar rapidinho para vocês aqui que esse tipo de aula, ainda que com vocês aqui a gente tem intervenção e tal, a gente atrasa um pouco, mas nós estamos muito, muito adiantados. Eu estava fazendo uma comparação com os slides de outros semestres, nós estamos lá na frente já, tá? Então, diante disso, eu vou encerrar aí esses 15 minutinhos mais cedo, até para a gente jantar também mesmo, vamos jantar um pouquinho mais cedo, faz um intervalo aí entre essa e a outra aula um pouquinho maior, tá? E eu queria que vocês ficassem atentos, porque semana que vem, possivelmente semana que vem, se a minha programação aqui der certo, eu conseguir cumprir a minha agenda com as coisas que eu tenho, tanto do escritório como aqui da faculdade, eu achei alguma coisa para tornar a aula um pouco mais dinâmica, achei aí um aplicativo, né, e eu devo compartilhar isso lá com os representantes vão, a Mary já está jantando, os representantes certamente vão compartilhar com vocês, e eu gostaria que, na medida que vocês receberem lá as instruções, o que fazer, vocês entrassem, olhassem e tentassem verificar, né, alguma coisa daquilo ali. É um aplicativo chamado Quizlet, eu não lembro qual é um site, na verdade, é Quizlet alguma coisa, eu não me lembro agora a extensão, mas se jogarem na internet lá, Quizlet, vocês vão ver, só que não adianta você entrar, porque eu tenho que criar as listas, as turmas, e passar os links para vocês ingressarem na turma de vocês. Aí vocês vão entrar lá, vão olhar, e tem alguns jogos de aprendizado, a gente põe um conteúdo, o professor põe um conteúdo, e ele gera questões, provas, avaliações, brincadeiras, e um monte de coisa. E nós vamos usar esse Quizlet durante a aula, vai ser alguma coisa tipo competição, sabe? Vocês vão competir entre vocês, vai valer um pontinho, uma notinha lá, somada no bimestre, né? Vamos tentar fazer uma interatividade para não ficar uma coisa monótona, só um falando, às vezes tem gente que não está prestando atenção. Então, assim, se você está interessado em ganhar lá um
um detalhezinho a mais, um pontinho, uns décimos a mais na nota, na média do bimestre aí. O negócio é entrar lá e olhar, porque o jogo, né, a brincadeira que nós vamos fazer aqui, muito provavelmente a partir da semana que vem, talvez a gente faça um na semana que vem, não valendo nada, só para vocês se ambientarem, tá? Eu já vou colocar no chat aqui. É esse aqui, ó, Quizlet, tá? É que se você entrar lá, você pode brincar, mas você não vai brincar com o conteúdo. Por que eu digo que você tem que entrar depois que eu colocar o conteúdo? Porque é em cima desse conteúdo que a brincadeira vai acontecer. Então, se você entender como que o conteúdo foi criado lá dentro, fica fácil para você resolver. Então, você tem mais chances de ganhar, né? E é bem interessante, é bem legal, eu achei, eu já participei, o pessoal faz muito em alguns congressos, assim, quando tem um tema específico, daí eles fazem lá uma revisão de conhecimento, aí abrem lá com um monte de perguntas, você entra com o celular lá, loga e faz as respostas. Né? É que eu estou fora agora, mas eu dei aula de administrativo um semestre e a gente levou a turma no Tribunal de Contas lá para passar um dia, eles têm, e a gente termina na escola, o Tribunal de Contas do Estado, e daí eles fazem uma brincadeira semelhante a essa. Só que o que o Tribunal de Contas põe para a gente lá, mostra, eu não consegui encontrar e não consegui colocá-lo para nós aqui, mas o Quizlet agora é bem legal, tá? Então eu vou só abrir aqui o formulário para vocês. Então, assim, a hora que passar, você tem que estar familiarizado, se você quiser, óbvio, né, se você quiser ganhar, né, porque quem ganha, na verdade, eu vi que o pessoal coloca só o primeiro, né, quem chega em primeiro ganha. Eu quero ver se eu faço aí um pódio aí de 4 lugares com notas, né, os prêmios seriam notas decrescentes, por exemplo, sei lá, 0,3, 0,2, 0,1, na média daí, né, na média do bimestre, do nosso bimestre. A gente fazendo 1 ou 2 por aula, tem bastante ponto aí para a gente pegar, né? Hoje é dia 6, nossa lista de presença está aqui, eu vou pegar o link. Vamos lá, pegando o link, copiando. Link copiado, deixo eu abrir para as respostas, já está aceitando respostas. Vou colar aqui para vocês. Está aí o link, pessoal, tá? É clicar, entrar lá, responder, e por hoje estamos conversados, por essa semana estamos com conversados. A quem, por favor, ingressar e responder, deu certo, dá um ok aqui que deu certo. Se não der, me fala que eu tenho que ver o que está acontecendo, tá bom? No mais, pessoal, se vocês não têm nenhuma dúvida, ninguém quer fazer nenhuma pergunta a mais, se quiser fazer, chama aqui no áudio, ou chama pelo WhatsApp, e pode fazer. Deu certo, ok, já deu certo lá. Obrigado, gente. Obrigado pelo retorno aí, tá? Ó, fiquem com Deus, beijo no coração, se cuidem aí. Não saiam de casa por bobeira, só saiam de casa se for estritamente necessário. Um bom final de semana para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a